De volta com a nossa aula sobre o que é o Espiritismo. A gente usa o mesmo livro, o que é Espiritismo, de Allan Kardec, e recapitulando a aula passada, na qual o livre pensador chega e pergunta: bom, gente, para o Kardec, se o materialismo é uma crença, né? Você ser materialista, idolatrar o dinheiro, né? A matéria em si, tudo é questão de dinheiro, tudo é uma questão financeira, de status, de títulos, né? Por que a gente deve combater o materialismo, né? E essa ideia de combate ao materialismo não entra em contradição com a ideia de liberdade de pensamento? E aí Kardec diz o seguinte, que combater o materialismo não é atacar as pessoas, e sim essa doutrina. Porque se ela fosse inofensiva, né, a gente não tinha uma sociedade doente. Por que a gente tem uma sociedade doente devido ao materialismo? Né? E aí ele explica que a ideia materialista vem de uma ideia que fala o seguinte: cada um por si, né, durante a vida terrena. Por quê? Porque depois que você morre, tudo vai acabar. Então você só tem essa vida para viver, então é cada um por si. Eu não vou te ajudar, eu vou ajudar a mim mesmo. O que vale sou eu e somente eu. Eu em primeiro lugar, eu em segundo lugar, eu em terceiro lugar. Não é? Eles não têm essa ideia de caridade, de fraternidade, né, de moral. Porque para o materialista, ele não vai se dar o trabalho de prestar atenção em ninguém, no sentimento de ninguém. Porque amanhã, o que vai ser dele? Ninguém vai pensar nele, ninguém vai se preocupa com ele, não é? A ideia materialista é a ideia mais estimulante do egoísmo. E o egoísmo é a origem dos males, né? Porque eu quero tudo só para mim. Qual é a ideia da caridade? Zero. É necessário possuir alta dose de virtude, você é uma pessoa ser muito virtuosa para você não seguir o vício e o crime. E se a pessoa é materialista, ela só tem a força de vontade dela, porque nada pode parar ela, né? Se ela tem dinheiro, ela passa por cima de qualquer pessoa, qualquer lei. Né? Qual é o freio do materialista? Nenhum. Né? O respeito humano, você respeita o quê? O seu Deus é o dinheiro, então você só respeita o dinheiro, você não tem respeito pelas pessoas. Né? Você não crê, não acredita que exista vida depois da morte, então como é que você vai ser solidário? Né? Essa vida após a morte traz a solidariedade, né? Porque você vê que o seu inimigo não vai morrer depois que você der um tiro nele, então você tem que amar o seu inimigo para que ele não, quando ele morra, ele não venha perseguir você, né? Você e seu inimigo têm uma relação de karma, que vocês precisam resolver isso. É como dois irmãos que se odeiam, né? E precisam resolver isso, senão eles vão se matar. E a morte, como não termina na morte, eles vão continuar esse ciclo de ódio, né? Então é um dever propagar a crença espírita, não é? Porque a gente vai propagando a crença espírita, a gente vai mostrando às pessoas que não vale a pena você ser egoísta, não vale a pena você querer se vingar, né? Matar, não é? Então, é isso. Aí chega o padre e pergunta o seguinte: a religião ensina tudo isso que você falou. Até agora foi suficiente. Qual é hoje a necessidade de uma nova doutrina? Então, se foi suficiente agora, por que a gente tem que fazer abrir outras brechas, né, para outras doutrinas, para outras sociedades? E aí Kardec diz o seguinte: se a religião ensina o bastante, por que há tantos incrédulos religiosamente falando? Né? Por que tantas pessoas preferem até ficar longe da religião né? Porque se é tão suficiente assim? E aí ele continua dizendo assim: a religião prega, é verdade, desculpem, a religião prega, é verdade, ela nos manda crer, né? Você precisa acreditar em Deus,
Mas há muita gente que não crê por simples afirmação. Então eu vou dizer para você que você precisa acreditar em Deus e acabou, né? A pessoa não é assim que você faz com que a pessoa entenda o que é tudo isso, né? O espiritismo prova. Vou até marcar aqui, ó. O espiritismo prova e faz ver o que a religião ensina em teoria. Então a religião fala sobre Deus em teoria, o espiritismo prova e deixa a pessoa a ver os fatos, né? Além disso, de onde vêm essas provas? De onde vêm as provas que o espiritismo mostra? Da manifestação dos espíritos. Então, os espíritos se manifestando mostra que há vida após a morte. Ora, é provável que os espíritos só se manifestem com o consentimento de Deus. Se Deus não permite, eles não se manifestam. Se, pois, Deus, em sua misericórdia, envia aos homens esse socorro para afastá-lo da incredulidade, é uma impiedade repeli-lo. Então, se você proíbe, né, a prática do espiritismo, você está sendo impiedoso, você está sendo cruel. Porque Deus, na misericórdia que Ele tem pelos homens, envia esses espíritos para nos socorrer, para nos auxiliar, para nos ajudar. Ok? Então ficamos por aqui por hoje. Até a próxima. Tchau.